Oi, turma, do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado, no capítulo 1, A Trajetória do Espírito, nós vamos para a parte 3. Iluminou-se novamente o painel de perguntas. De onde Deus tirou os fluidos que compõem o corpo do homem? Do fluido cósmico universal. Cada ser assimila em seu perispírito o fluido específico do planeta que vai habitar. Por isso, desconhecendo a sua origem, ninguém tem o poder de destruir a obra de Deus. Outra pergunta. Na Gênesis, capítulo 5, versículo 23 e 24. E todo o tempo da vida de Enoque foi de 365 anos, e andou com Deus, e Deus o levou. Muitos julgam que Enoque foi levado para o reino de Deus vestido de indumentária carnal. É tradição que Enoque não tenha morrido. Os poucos dados conhecidos deste patriarca fizeram dele um protótipo de piedade hebraica, mas ninguém pode viver no mundo espiritual com um corpo cujas necessidades biológicas são outras. Aqui cessaram as perguntas e nosso instrutor fez a prece para encerrar a aula. Ao meu lado encontrava-se um jovem de seus 26 anos, alto, bonito, mas o seu olhar era tão triste que tentei tornar-me seu amigo. Então aqui só para... Eu não entendo muito desse assunto aqui, mas o pouquinho que eu entendi a respeito do fluido, né? Quando a pessoa, o espírito vai reencarnar em algum planeta, os fluidos daquele planeta são diferentes do fluido de um outro planeta. Então o próprio espírito, através da sua indumentária, de sua vestimenta, né, de perispírito, junto com a equipe que vai ajudar na sua reencarnação, vai até o planeta e vai compondo o seu físico. Os seus fluidos, né, do planeta vão se constituindo no seu físico, que é naquele período, creio eu, né, é o que eu estou tentando entender, naquele período da gestação. O espírito vai, até determinado momento ele tem consciência dessa encarnação, então ele ajuda a constituir esse físico dele, junto com o seu perispírito, de acordo com o planeta que ele vai reencarnar, e dado algum momento da gravidez, eu não lembro qual o período exato, o espírito é adormecido, que é chegado o momento dele nascer, né? Então, acontece aqui nessa passagem de Enoque que dá a entender o quê? Que Enoque viveu mais de 300 anos aí e com um corpo físico, e não é bem assim, né? Para eles, pro pessoal da... Deixa eu ver, que eu me perdi aqui. Para esse pessoal hebraico, né? Ele viveu na carne mais de 300 anos. A gente sabe que fisicamente um ser não consegue viver tudo isso, né? Mas em espírito é isso e muito mais. E de acordo com o planeta em que ele está. No campo espiritual, aí sim, pode-se dizer que foi 300 ou mais. Mas no campo material não, porque a matéria degenera, né? A matéria tem um período, tem uma validade aí, uma data de validade. Aí ele fala que encontrou então com esse rapaz triste aqui, alto, bonito e tal, mas um olhar muito triste. Aí tentou ser amigo do rapaz, vamos lá. Gente, eu não sei se eu soube explicar direito, né, mas é o que eu entendi. São muito boas estas aulas, falei. Ele sorriu. Excelentes. Qual o seu nome? Perguntei. Hilário. Gozado, sua aparência é de jovem, mas com um nome antigo. Herdei do meu pai. Faz muito tempo que o irmão estuda na universidade? É a primeira vez que aqui venho. E você? Antes, deixe que eu me apresente. Luiz Sérgio, seu criado. Estou pela 5ª vez neste departamento. Sempre volto para buscar informações. Digo que é minha terapia. Ali ficamos conversando e Hilário, a certa altura, comentou: Sabe, Luiz, para mim foi uma bênção chegar até aqui. Às vezes nem acredito como a gente luta para aceitar a morte.
ela se nos apresenta às vezes terrível. Enquanto Hilário falava, eu pensava quase todos os espíritos desencarnados perturbam-se com sua passagem para a pátria espiritual. Aí eu lhe fiz uma proposta. Hilário, pretendo escrever um livro sobre a vida após vida. Por isso estou assistindo a muitas aulas para ficar em condição de narrar a dor, a alegria e as experiências do recém-desencarnado. Hilário sorriu de modo enigmático. Vamos, amigo, até o instrutor para que ele nos oriente. Ele mandou nos chamar. Nisso, Karina e Sara se aproximaram. Boa tarde, Hilário. Como estamos de aula? Indagou Karina. Muito bem. Agora vou com o Luiz até o instrutor. Se desejar uma amiga, estou às ordens, completou Sara. Antes preciso falar com o professor. E assim ganhamos os amplos jardins da universidade, onde brincávamos como se fôssemos crianças. Contemplando todo aquele lugar, tive a certeza de que Deus existe, porque só Ele seria capaz de construir tal esplendor. Despedi-me das minhas amigas e busquei nosso instrutor. Irmão, encontrei um amigo, Hilário, e ele poderá juntar-se a nós? Sim, Hilário, já está escalado para o trabalho que logo irá realizar e poderá acompanhá-lo. Quando começaremos? Sérgio, na hora que desejares. Espero sejam proveitosas as lições que serão colhidas das lembranças dos desencarnados. Não se esqueça de levar Karina, Sara e Olegário. Já ia sair correndo, mas voltei. Cumprimentei-o, comovido, dando-lhe um abraço de gratidão, quando na porta ele me chamou. Sérgio, mesmo assim, não deixe de assistir às aulas. Sim, irmão, com todo prazer. Um abraço. Dali saí à procura de meus amigos e fui informado de que já se encontravam no salão de terapia, junto com a doutora Clarice. Cheguei um pouco afobado, eles me olharam com aquele olhar de equilíbrio, eu me sentei para orar a Jesus. Mestre querido, ajude-me a lhe buscar na alegria e na dor. Como irmão mais velho, não me deixe cair pelas estradas da vida por fraqueza ou preguiça. Segure minhas mãos e me conduza pelos prados verdejantes do jardim do Pai. Querido mestre, tire dos meus olhos a venda da imperfeição e faça de mim um instrumento do Senhor. Assim seja. No salão de terapia, fomos recebendo várias aulas. A espiritualidade maior tomava as devidas precauções, pois teríamos de reviver alguns pontos das nossas próprias vidas. Doutora Clarice falou-nos da força mental, ensinou-nos a fortalecer nossa vontade, mostrando-nos que forças positivas vibram em torno de nós e que devemos aproveitá-las, que cada ser possui auras que captam e dispersam fluidos, e que um ser equilibrado não armazenaria em si mesmo fluidos negativos, nem dispersaria em demasia suas reservas. Irmã Clarice ainda nos falou do trabalho sob nossa responsabilidade. Iríamos acompanhar um irmão que logo deixaria o corpo carnal e, ao mesmo tempo, fazer o relato das experiências de um desencarnante. E se um de nós se sentir mal ao contato com uma situação idêntica à que passou? Vocês frequentam as aulas de evangelho para adquirir equilíbrio. Não creio que um de vocês vá fracassar. Obrigado, irmã, pela confiança em nós depositada. Irmã Clarice elucidou-nos sobre vários assuntos e depois nos despedimos. No jardim, comentei com Hilário. Irmão, queira Deus, sejamos vitoriosos. Por que teme, Luiz? Perguntou Sara. Porque sou ainda tão imperfeito? Coitadinho, falou Karina. Então nós vamos parar por aqui. Ele passa pra gente assim a preocupação de um espírito que desencarnou e que não quer sentir de novo a dor do desencarne. Mostra claramente a sua imperfeição moral e a sua humildade de reconhecer que ele pode fracassar nesse tipo de missão, de lição, né? E quantos de nós somos tão arrogantes que nós acreditamos que podemos ver tudo, saber tudo, né? Fazemos uma série de perguntas, tem gente que procura esses médiums
que sucumbiram, médiuns que cobram para falar sobre o futuro, para falar sobre o passado, né, e acabam aí deturbando muito o que é de verdade o espiritismo. E as pessoas, por curiosidade, eu posso saber tudo que aconteceu comigo no passado, eu quero saber o que vai acontecer comigo no futuro. Então, essas pessoas que buscam tanto conhecimento mais pela curiosidade do que pela necessidade, elas mostram claramente o tamanho da arrogância e da sua imperfeição. Porque já pensou o trauma que é para um espírito reviver uma cena que ele conduziu o mal, ele fez o mal a alguém ou alguém fez o mal a ele? Como isso é triste para o espírito? E aí é que tá. É triste para o espírito reviver isso e muitos de nós, pela nossa falha moral, nós vamos buscar isso. Nós vamos buscar saber o que foi que aconteceu no passado. Se uma pessoa não gosta de mim é porque eu tenho algum problema com ela, eu quero saber qual é o problema. Ou então, se eu não tenho problema, eu quero saber se um dia eu tive. Esse fato da gente achar que pode saber tudo, quando a gente sabe, pode dar um choque. E aqui ele deixa bem claro isso. Que mesmo ele já tendo uma certa bagagem, um certo conhecimento, ele tem a humildade de reconhecer que ele não está pronto para ver cenas parecidas, semelhantes às cenas que ele teve, o sofrimento que foi para ele desencarnar. Então, todos nós temos que ter a consciência do que, se Deus deu o esquecimento, ele tem um grande bom motivo para isso. E não cabe a nós ir buscar saber aquilo que foi colocado uma venda nos nossos olhos. Isso é para nos proteger. O espírito não precisa saber tudo, ele só precisa saber o que é importante para o seu desenvolvimento. Às vezes eu converso com pessoas que não estão satisfeitas com algumas respostas, inclusive da Bíblia ou do Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo de lugares onde eles vão buscar aí sobre ETs, né, sobre ufologia, e ficam buscando respostas sobre o universo, sobre, né, a vida na Terra e fora da Terra. E essas pessoas, elas acabam ficando tão confusas, elas acabam ficando tão vazias, elas acabam ficando assim, naquela busca incansável de uma resposta que ainda não pode ser dada. E elas se tornam pessoas extremamente infelizes e vazias, sem propósito de viver, porque tudo elas desacreditam, porque elas não conseguem acreditar em alguma coisa. Então, para nós, a gente tem que colocar bem na cabeça isso. Jesus, quando chegou aqui, ele falou: eu vou falar em parábolas. Presta atenção. Aqueles que estiverem prontos vão perceber o que é o ensinamento e vão mudar seu comportamento. Mas tem aqueles que não estão prontos. E se eu chegar aqui e falar exatamente aquilo que tem que ser feito, da forma direta a cada um, eu vou estar atingindo o livre-arbítrio do outro. E eu não posso. Então ele tinha que falar por parábolas e cada qual, no seu grau de evolução, buscar o seu entendimento e a sua evolução. Então não é dado ao espírito saber tudo. Quando se diz aqui a respeito do fluido, né, no início do capítulo, se o homem soubesse do que realmente ele é feito, gente, ele ia tentar ser Deus, porque quantas coisas o homem já não tenta imitar Deus. Pensa comigo. Já pensou? O homem criando o espírito? Olha só a complexidade disso, porque o homem já quer criar a carne, né? Tem aqueles bebês lá, como é que chama? Teve até uma novela com esse nome aí. Putz, hoje em dia nem se fala tanto clone, né? O homem pegar as células tal e reproduzir de forma que faz um físico igual ao outro. Para nossa sorte, o espírita é que a gente sabe que os físicos podem ser idênticos, gêmeos ou gêmeos univitelinos, ou então os clones, pode ser idêntica à carne. Mas o espírito a gente sabe que não é idêntico. O espírito não tem como dividir ele, porque o homem não foi dado ele a entrar nesse universo dos fluidos, da criação divina. O homem só consegue reproduzir o que é humano, o que é matéria, o que é físico, o que ele vê, o que ele apalpa, o que ele tem equipamento para isso. Mas não é dado ao homem
criar ou interceder dentro do campo espiritual. Por isso que quando a gente fala de mediunidade, muita gente fala assim, né? Alguns, não muitas não, mas alguns médiums se tornam vaidosos, né? A pessoa veio aqui, eu dei um passe, ela ficou bom. Não foi o médium. O médium é um instrumento. O médium é apenas um instrumento. Quem deu o passe, quem realmente auxiliou a pessoa que vai buscar ajuda no centro espírita, por um tratamento espiritual, por uma cirurgia espiritual, são os espíritos. Porque o que é espírito? Só espírito tem conhecimento, espírito superior. Nós temos uma pequena bagagem sobre o campo espiritual, a qual a gente faz uso para se tornar instrumento dos espíritos, mas não que nós vamos agir no campo espiritual. Nós não temos essa capacidade ainda. Pode ser um Einstein da vida que ele não vai ter condições para isso, porque ele tem condições de interceder no campo material, físico, mas no campo espiritual não. Então aqui o rapaz, o Luiz, ele deixa muito claro isso pra gente, né? Que essa questão espiritual é dada somente a Deus. E a gente vai buscar mais respostas, se quiser, lá na Gênesis, no capítulo 5, no versículo 23 e 24, tá bom?